Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso e hoje vamos falar sobre a circunferência. E o tema da aula vai ser a equação reduzida da circunferência. Esse vídeo é a continuação do vídeo da definição da equação da circunferência, tá bom? Então hoje a gente vai fazer 3 exercícios aqui de modelo, de exemplo, tá? Então, só para lembrar, a equação reduzida da circunferência é dada por essa equação aqui, que é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, tá? Aqui onde o xc e o yc são as coordenadas da circunferência, o r é o raio da circunferência e o x e o y são as coordenadas de um ponto qualquer P, tá? Que seja a extremidade da circunferência. Então vamos lá. Primeiro exercício, primeiro exemplo. Escreva a equação reduzida da circunferência de centro 1, menos 3 e raio 2. Então o que eu vou fazer? Vou reescrever a equação da circunferência aqui embaixo. Ó. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, que é igual ao raio quadrado. Tá bom? Então, onde está o xc e o yc, eu vou substituir pelas coordenadas do centro da circunferência. Então vai ficar assim, ó, x menos 1 ao quadrado mais y menos... Então notem que o y da coordenada do centro da circunferência é negativo, certo? Menos 3. Então com menos 3 com esse menos que já é da fórmula, vai ficar mais 3, tá bom? Que é regra de sinal, ao quadrado. Que é igual ao raio, o raio nesse caso aqui é 2. Tudo bem? Agora, nesse caso aqui, eu só vou reescrever passando a potência de 2 ao quadrado para 4, tá? Então vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado é 4. Pronto. Essa é a equação reduzida da circunferência. Beleza? Então vou escrever aqui, ó, no GeoGebra, eu vou mostrar para vocês como é que ficaria essa circunferência. Ó. Então vou anotar que aqui o centro é 1, menos 3. Então, o centro, para desenhar a circunferência, o que eu faço? Eu escrevo aqui, ó, vou passar o link do GeoGebra para vocês utilizarem, tá? É um aplicativo onde você faz desenhos geométricos. Então vou escrever aqui, ó, circunferência, 2 pontos, aí escrevo a equação, né? Deixa eu botar lá. É x menos 1 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que é igual a 4. Deixa eu ver. Y mais 3 aqui, né? Mais 3 ao quadrado. Pronto, essa é a circunferência. Eu dou um Enter. Nota que eu já vou ter a circunferência aqui abaixo, tá? E o centro da circunferência, eu escrevo, ó, abro parênteses, vai ficar, o centro é 1, menos 3. E dou um Enter, notem que ele coloca um pontinho aqui no centro. Tá vendo? Ó, o desenho está batendo, então minha resolução está certa, tá bom? Vou voltar aqui para a apresentação. Exemplo 2. Ó, dados os pontos A e B, onde o A é menos 2 e 1 e o B é 2 e 4, que são diametralmente opostos de uma circunferência, qual o centro e o raio da circunferência? Então vamos lá. O que é diametralmente? Então, vou escrever aqui, ó. Vou abrir aqui o GeoGebra, vou colocar o ponto A e B no GeoGebra. Então, o ponto A é menos 2 e 1. Então, vou colocar, ó. Então, primeiro ponto, abro parênteses, ó, menos 2,1, dou um Enter, aí colocou o ponto A. E o ponto B é 2 e 4. Então, abro parênteses, 2,4 e dou um Enter, tá bom? Então, notem que ele fez 2 pontos aqui. E eu tenho, nesse caso, que A e B são opostos. Ou seja, a circunferência vai passar pelo A e B. Tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui para antes de dar a solução do problema. Então, olha só. Aqui vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho o ponto A. Aqui eu tenho o ponto B. Então, a circunferência, ó, vai passar pelo ponto A e B. E o ponto A e B, se eu ligar eles, ele vai ser o diâmetro, tá? Da circunferência. Lembrando que o diâmetro passa pelo centro da circunferência. Então, a distância de A até C tem que ser igual à distância de C até A. Então, eu posso falar que o centro dessa circunferência é o ponto médio entre A e B. Como é que eu faço para calcular o ponto médio para determinar o centro da circunferência?
vai ser assim, ó, vou pegar o x do ponto A, né, vou colocar x do ponto A, mais o x do ponto B. E o resultado que der eu divido por 2. Tá? Então, o x do ponto A é menos 2, mais o x do ponto B é 2. Então, vou somar menos 2 com 2, vai dar 0 dividido por 2 é 0. Então, esse centro da circunferência, vou colocar aqui do lado. Ó. Eu já sei que o x é 0. Agora, quanto que vai ser o y? Eu faço a mesma coisa para o y. Ó. Y do ponto A mais o y do ponto B, o resultado eu divido por 2. Tá? Então, o y do ponto A é 1, mais o y do ponto B é 4. 1 mais 4 é igual a 5. E 5 dividido por 2 é 2,5. Tá bom? Vai ficar aqui, 2,5. Então, vou voltar aqui no GeoGebra e vou mostrar. Ó, o centro da circunferência é 0 e 2,5. Então, vou fazer aqui. Ó. Vou abrir o parênteses. Clico aqui, né? Vai ficar 0,2,5. E dou um Enter. Notem que o ponto centro aqui, ó, exatamente no meio entre A e B. Tá bom? Então, agora falta eu saber qual que é o raio da circunferência. Como é que eu vou fazer o raio da circunferência? Eu vou reescrever aqui a equação da reta, né? Vou reescrever ela aqui embaixo. E aonde tiver o x, c e o y, c, eu vou trocar aqui pelo centro da circunferência que eu determinei. E o x e o y eu vou trocar por uma dos pontos que eu tenho, ou ponto A ou ponto B. Tá bom? Então, vou trocar aqui, no caso, pelo ponto B. Então, vou reescrever. Ó. Então, vai ficar assim. Ó. X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Tá bom? Então, lembrando que o x e o y são os valores do ponto B. Então, o x do ponto B é 2, o y do ponto B é 4. Tudo bem? O x do centro e o y do centro, ó, o x vai ser 0. Então, aqui primeiro vai ficar 2 menos 0 ao quadrado, mais 4 menos 2,5 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, que eu não sei ainda quem é. Tá? Então, fazer 2 menos 0 é 2 ao quadrado, mais 4 menos 2,5. 4 menos 2,5 vai dar 1,5 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, tá bom? Então, 2 ao quadrado é 4, mais 1,25. Vamos fazer aqui do lado. 1,25 vezes 1,25. Desculpa, 1,5, né? 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Tá bom? Então, coloco um 0 aqui. 5 mais 0 é 5. 7 mais 5 é 12. Vai 1. 1 mais 1 é 2. Tá bom? Então, eu tenho um número, dois números depois da vírgula. Então, pulo uma, duas casas e coloco a vírgula. Tá bom? Então, 1,5 ao quadrado é 2,25, que é igual a raio ao quadrado. Tá bom? Então, vou somar aqui o 4 mais 2,25, que vai dar 6,25, que é igual ao raio ao quadrado. Tudo bem? Então, raio ao quadrado vai ficar raiz quadrada de 6,25. Pronto. Eu tenho aqui o centro da circunferência e eu tenho aqui o valor do raio da circunferência. Tá bom? E a equação reduzida dessa circunferência aqui, é só eu pegar o valor da circunferência, das coordenadas, e substituir aqui. Ó, vai ficar assim, ó, x menos 0 ao quadrado mais y menos 2,5 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada, deu raiz quadrada de 6,25 ao quadrado. Tá bom? Nesse caso, eu posso tirar aqui o quadrado com a raiz quadrada, que ficaria só 6,25. Beleza? Então, vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, ele fala assim, ó, forneça o centro e o raio da circunferência com equações reduzidas. Aqui é com equações não, né? Da equação reduzida, x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 6,25. Então, vamos comparar essa equação com a equação aqui do lado, com a equação reduzida. Então, vamos ver, ó. O x, o primeiro x aqui, ele é de um ponto qualquer, né, da circunferência. O segundo valor
ele corresponde ao x do centro da circunferência. Então, já sei que o xc é 2, tá bom? Aqui, ó, xc é 2. Então, o y corresponde a um y qualquer, né? De um ponto qualquer da circunferência. E o yc corresponde ao y da circunferência, do centro da circunferência. Só que notem que aqui eu não tenho mais nada, tá? Eu só tenho o y ao quadrado. Só que esse y ao quadrado, ele corresponde a y menos 0 ao quadrado, tá bom? Então, toda vez que eu tiver o y menos 0, ou somente o y ao quadrado, o y do centro da circunferência vai ser 0, tá? Ou se eu tiver o x ao quadrado, o x do centro da circunferência vai ser 0, tá bom? Pronto, determinei aqui quem é o centro da circunferência, tá bom? Agora eu vou determinar quem que é o raio, ó. Quem é o raio aqui, ó? Na equação reduzida eu tenho r ao quadrado, raio ao quadrado, e nessa equação do exercício eu tenho 25. Então, r ao quadrado é igual a 25. Pronto, ó. R é igual a raiz quadrada de 25. Tá bom? E raiz quadrada de 25 é 5. Beleza? Ah, deixa eu fazer uma observação aqui. Até colocar de vermelho porque eu esqueci de um detalhe. Notem que na primeira parte da equação reduzida eu tenho x menos xc. E aqui eu tenho mais. Tá bom? Então, na verdade, o centro da circunferência, o x aqui, ele é negativo, tá bom? Porque quando trocar o menos 2 aqui, na equação reduzida, vai ficar assim, ó. Lá está como menos xc. Se eu trocar por menos 2, vai ficar menos com menos, e daí vai ficar positivo, tá bom? E o que gera esse positivo aqui. Então, se o número, quando tem equação reduzida, quando o número for negativo, tá? A gente tem que inverter, ó. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Tá bom? Então, olha só no GeoGebra como é que fica. Então, eu sei que o centro da circunferência é menos 2 e 0. E o raio aqui, no caso, é 5. Então, vamos ver se deu certo no GeoGebra. Ó. Então, o centro, abro parênteses, menos 2, menos 2,0, dou um Enter. Ele colocou o ponto A. E o raio é igual a 5. Como é que eu vou fazer para determinar o raio aqui? Ó? Eu vou escrever a equação reduzida da circunferência. Circunferência, 2 pontos. Daí vou colocar, abro parênteses, x menos 2 ao quadrado. Deixa eu ver se é x menos 2. X mais 2, desculpa. X mais 2 ao quadrado, mais, abro parênteses, y menos 0, também ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 25. Tá bom? Ó, notem aqui no desenho à direita que o ponto A está certinho no centro da circunferência, tá? E o raio, lembra que eu falei que é 5? Então, ó, o A está em cima do menos 2. Então, até aqui, o 13 ele vai ter quantas casas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Bom, ficou certinho. Bem, espero que tenha entendido. Marca lá o vídeo como um gostei, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Obrigado, até um próximo.